Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Para Viver Bem, programa produzido pelo IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian, que fica aqui no bairro da Moca, em São Paulo, na Rua Camé 377. Na tela nós colocamos o nosso site, pazian.com.br, para você poder acessá-lo, conhecer as nossas atividades, cursos, palestras e também assistir os programas que nós passamos aqui na TV. Todos eles estão gravados para você poder reassisti-los ou algum que você tenha perdido, né? Na comodidade da sua casa, do seu trabalho. pazian.com.br. Esse programa, Para Viver Bem, conta com o apoio cultural do Instituto Vera Lúcia Cardoso, aos nossos amigos Caio e Rafael. Um abraço e que continue, né, com esse patrocínio aqui com a gente. Hoje estou aqui com um amigo, alguém que eu gosto muito, alguém que trabalha pelo Espiritismo, faz parte, dirige, ajuda, né? Auxilia a direção de uma instituição muito conhecida no meio espírita, que é o Instituto Boa Nova. Na verdade não é Instituto, peraí, deixa eu pegar o nome aqui que eu coloquei, é Instituto Beneficente Boa Nova, editora, distribuidora de livros, fazem um trabalho muito bacana na divulgação. Meu amigo Kleber Gagliatti. Bem-vindo, Kleber. Olá, Humberto, obrigado. É uma alegria estar aqui com você, com os amigos do seu programa. Fico muito feliz de revê-lo, de encontrá-lo novamente. Fazia tempo, né, rapaz? Fazia tempo, puxa vida. A última vez você esteve em Catanduva, né? Que fizemos lá a apresentação da instituição. E é muito bom estar com vocês novamente. Muito bom. O Kleber veio de Catanduva, que é onde fica a instituição, Isso. Né? Vamos falar um pouquinho lá da Boa Nova, depois vamos florear um pouquinho aí. Eu vou chamar de Boa Nova, né? Aqui tem a Rádio Boa Nova, aqui é a instituição Beneficente Boa Nova, lá de Catanduva. Tem quanto tempo de fundação, mais ou menos, Kleber? A instituição ela começou em 1978, né? Quando o Kiko ele se reuniu com um grupo de amigos e eles começaram a fazer um trabalho de sopa. E aí eles perceberam a necessidade, porque era um bairro bem carente lá em Catanduva, e começaram a fazer palestras e evangelização. E o trabalho, aos poucos, ele foi se desenvolvendo e hoje tem... Lá nós estamos situados lá em 2 quadras com a instituição, que tem o Centro Espírita, tem a creche, a distribuidora de livros, e aí já estendeu, né? Agora nós também temos a Nova Visão lá em Sertãozinho e também temos aqui em São Paulo. Como é que está o meio literário, né? Os livros no Brasil, a parte espírita, como é que está a atuação, o percentual? Tá boa. Eu acho que a gente tem tido uma evolução muito grande, né, em relação ao livro. Tanto em número de títulos, na qualidade do livro em si, né, que a gente melhorou muito, e nós percebemos que o nosso público avança, né. Eu acho que o espírita é muito estudioso, então o mercado de livro ele é muito dinâmico, né, e a gente sente ele numa crescente, né, tá bem favorável. Eu acho que nós estamos tendo aí um pessoal cada vez mais dinâmico e interessado, e o curioso é que o nosso livro ele atrai muito o público leigo também, né? Também, né? Então, romances, livro de vida no além, cartas de familiares. Você sabe que eu sou de uma época, nossa, que coisa antiga. Não precisa contar também. Antiga. Né? Tinham poucas referências do livro espírita, né? Romance, olha aquele outro, todo mundo lia os mesmos livros, vamos dizer assim. E você ia nas livrarias e não encontrava a seção assim espírita. Ou era ocultismo quando tinha, né? E quando você pedia, tem livro espírita, a pessoa te olhava meio assim. Você encontrava nas casas espíritas um cantinho ali, né, que você adquiria. O mercado de livros hoje é completamente diferente. A todo mês saem diversos livros, né? Eu não sei a quantidade, mas como é que é administrar isso? Como é que é trabalhar com essa infinidade de livros espíritas? Há uma seleção? Como é que funciona? Olha, eu acho interessante isso que você comentou, né? Hoje, para nossa felicidade, você chega em qualquer livraria, você vai encontrar lá a seção espírita. Isso mostra que o potencial que o livro espírita tem. E depois, com os recentes filmes, né, apareceu muita coisa em cinema, isso ajudou muito nós espíritas nesse trabalho com as livrarias. Agora, livro chega a todo instante, né? Então, hoje... muita gente escrevendo, tem muita coisa chegando no mercado, e lá a gente tenta filtrar, né, com a medida que os livros chegam, ela passa aí por um conselho que vai analisando. Tem um conselho. Tem,
Nós temos o pessoal lá que toda vez que o livro chega, obviamente que você não consegue avaliar todos os livros muito rápido, né? Mas você tem um conselho que vai observando as obras, porque são muitos títulos, chegam livros lá todos os dias para nós. Uma coisa, Kleber, nós tínhamos poucos médiuns psicografando antigamente, né? Tínhamos o Chico, lá em Minas, aquele... Bom, eu não vou citar aqui, que a gente pode esquecer de algum, mas eram poucos, né? Hoje em dia, nós vemos muito isso. Começa uma casa espírita, ali começa o desenvolvimento de um médium, ou de um grupo mediúnico, e aí até para angariar fundos, para uma obra social, alguma coisa, psicografam-se alguns livros, ou um livro ou outro, e já coloca isso para edição. E eu percebo, eu como leitor, como estudioso, espírita, eu percebo muitos livros, não é dizer que não são mediúnicos, mas não são livros, né? Não tem assim, é uma coisa muito iniciando ainda, muito superficial tudo. Eu, quando eu vejo dessa forma, não compro, não leio, né? Deixo de lado. Como é que faz o distribuidor? Ele fala isso para casa, ele fala isso para o autor, ou ele é obrigado a comprar para ajudar na divulgação? Olha, acho que... Desculpa te colocar na fogueira. Não, o número crescente de médiuns, acho que se explica também pela quantidade de centros espíritas que todos os dias se abrem no nosso país, né? Eu acho que o Brasil tem essa facilidade, muitos centros, eles vão sendo fundados e naturalmente aí surgem muitos médiuns que vão para o trabalho. Agora, eu acho que hoje, né, o que a gente frisa muito, que a gente conversa muito com as pessoas, é que nós temos que ensinar as pessoas a pensar, né? Eu acho que aquela época que você ditava para a pessoa o que é bom, o que é ruim, a igreja tentou, não deu certo, as religiões tentaram, não deu certo. Eu acho muito complicado isso, né? E nós sabemos que existem livros que realmente o conteúdo não é o adequado, não condiz com o espiritismo. Então, esses que gritam, que você vê que não está na linha com a doutrina, automaticamente a gente exclui. Obviamente que é difícil falar isso para o autor, mas é a nossa obrigação. Agora, aquele que ele tem um conteúdo mais suave, que não é tão, às vezes, intenso a nível doutrinário, a gente trata ele, né, da mesma forma que os outros, mas o que a gente pede é que o público tenha esse filtro, né? Eu acho que hoje quem faz esse filtro, na verdade, é o público. Porque nós na editora a gente tenta eliminar aquilo que não é realmente doutrinário, que não está de acordo com as bases da doutrina. Os demais, o próprio público, com o tempo, ele filtra isso, né? Porque o que não é bom não fica. Verdade. A base doutrinária dos livros seria instruir e consolar, né? Exato. Você vê o movimento hoje em dia com os livros novos saindo, instruindo e consolando? Olha, existem instituições e instituições, né? Obviamente que tem aquelas que são sérias, que elas cobram isso das pessoas, que ensinam realmente as pessoas, e tem aquelas instituições que são mais tranquilas em relação a isso, né? O que a gente pede, o que nós tentamos fazer, obviamente, é tentar estimular que se adquira as melhores obras, né? A essência doutrinária, porque você ensinando a pessoa a ler, você ensinando a pessoa a pensar, né, que eu acho que o importante para nós é isso hoje, ensina a pensar, para que ela tenha condições de olhar para um livro e falar, bom, isso aqui contribui muito pouco, existem livros melhores, né? Eu acho que esse é o caminho. Eu percebo, quero saber a tua opinião Sim. também, muitas pessoas que entram para o espiritismo, lendo um romance, que é um dos meios naturais, né? Lendo um livro de ajuda e tal, mas não vão ler os livros básicos. Então tem muitas dúvidas, elas começam com essas dúvidas, vão até o final da vida, né? Batendo a cabeça aqui e ali, porque não leram, por exemplo, o livro dos Espíritos. Porque não é interessante, ou porque não é divulgado, não sei. Ou porque é difícil, né? É porque é difícil. E eu vejo que vocês realizam campanhas periódicas. Assim. Vocês fizeram uma há pouco tempo, que eu achei assim, muito bacana, que foi com o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês deram um preço, acho que foi R$2, R$1. Isso, assim. R$2,90, 2 obras. 2 obras por R$2, 2 livros por R$2,90. Como é que foi isso, a aceitação? Muito boa. Foi. O que a gente sentiu
é que havia necessidade realmente de intensificar a venda dessas obras. Então, quando você fala de obra básica, eu acho que naturalmente você sente que primeiro é obrigação nossa fazer com que esse livro se torne cada vez mais acessível. E segundo, que você gera, de certa forma, uma pressão, vamos colocar assim, para que a pessoa compre e doe, para que ela dê isso para as pessoas, para que ela convide a pessoa para estudar no centro. E, obviamente, que nós temos que ensinar as pessoas a ler o Livro dos Espíritos. Infelizmente, tem gente que acha difícil, e a gente sabe que não é, mas como você lembrou bem, é a base, né? Nós temos que estimular as pessoas a isso. Então, quando nós nos propomos a uma promoção dessa, na verdade, nós queremos chamar a atenção do público para a importância que tem a divulgação dessas obras, né? Vocês têm a venda institucional, para as casas espíritas, distribuidores e tudo, mas tem a venda também direta às pessoas físicas, não tem? Nós temos no site, qual que é o site? Que é o www.boanova.net. Nós temos uma livraria virtual. Inclusive, acessando o site, a pessoa pode conhecer a instituição, ela pode ver o nosso trabalho. Tem toda a história da Boa Nova lá. E aí nós temos o site, né, que atende o público pessoa física. É boanova.net. Boanova.net. Vamos para o intervalo? A gente já volta um minutinho, estamos de volta aqui com o Kleber. Até já. Clube do Livro IDHP. Livros que lhe ajudarão a viver com mais alegria, saúde e harmonia. Clube do Livro IDHP, contribuindo para você viver bem. Acesse pazian.com.br. IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Aqui você encontra acupuntura estética facial, terapia floral, aulas de yoga e outras atividades. Conheça o nosso instituto, Rua Camé, 377, na Moca. Acesse o nosso site www.pazian.com.br ou ligue para 2591-9876. Venha conhecer-nos. IDHP. Estamos de volta com Para Viver Bem, programa produzido pelo IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian, site na tela, pazian.com.br. Todas as informações você encontra no nosso site, que está sempre atualizado, e o nosso programa ele vai ao ar, ele vai para o nosso site depois de uns 2 dias. Você está assistindo agora, era um dia, mas o pessoal reclamou, então 2 dias, se você quiser assistir novamente o programa, vai estar disponível lá. Fala do Instituto Vera Lúcia Cardoso, que é quem possibilita que esse nosso programa esteja aqui com vocês. Hoje estamos aqui com o Kleber, que é de outro instituto. É muito instituto, né, Kleber? Muita instituto, coisa. Ainda bem, né? Para nossa sorte. Ainda bem. Instituto Beneficente Boa Nova. É que eu falo sempre Boa Nova, eu tenho que gravar o Beneficente aqui. O Kleber é da área editorial, dirige lá a instituição já há muito tempo. E hoje aqui nos estúdios nós estamos com um amigo, com o Ronaldo, que eu lembro quando eu travei o primeiro contato, quando eu lancei meu primeiro livro, que foi muito criticado, porque era um livro muito pequeno, a correção gramatical, ortográfica não foi bem feita. Eu quase mudei de religião, rapaz. É verdade, foi uma coisa assim meia... Hoje eu entendo que é necessário, mas foi uma coisa que estava pegando muito. E a instituição Boa Nova foi a primeira que comprou o livro para distribuir, que foi o Ronaldo. Não sei se foi por causa disso que ele saiu da instituição na época, mas ele comprou, depois comprou o livro sobre o aborto e tal. E eu lembro que na época que eu comecei a entrar para o mercado de livros e tal, eu ouvia falar muito da Boa Nova, que falou assim, esse pessoal é louco. Esse pessoal é louco, porque a distribuidora ou a editora, ela tem que dar um desconto para as livrarias venderem e tudo mais. E havia um consenso assim, no mercado de dar um desconto X, vai. E a Boa Nova entrou, falou, para divulgar o livro espírita, e deu um desconto assim muito grande. Para quê? Para que a gente vendesse o livro mais barato para as pessoas.
E o que eu senti foi uma coisa contrária. As pessoas começaram a falar um monte de coisa, e eu lembro que vocês bancaram, e graças a Deus cresceram bastante. Sim. Hoje continuam fazendo maluquices, ou seja, eles vendem o livro realmente barato, com promoção. Isso é um pecado muito grande, né? É um pecado terrível. Como é que é isso, Kleber? Vocês querem fazer um trabalho, querem divulgar, e como é que é essa volta? Eu não entendo. Olha, na época, né, que você está citando, eu acho que é bom lembrar que o Ronaldo não saiu, ele deu um tempo na distribuidora, mas ele ficou na instituição. Eu soube que ele fez um retiro lá para o Tibete e voltou. Ele voltou mais iluminado. Foi. Agora ele retomou o lugar que já era dele, na verdade, né? Mas quando a gente resolveu fazer isso, na verdade, a intenção era muito clara, né? Existem momentos em que você tem que intensificar a divulgação do livro, porque o curioso nisso tudo, né, é que quando a gente fez a promoção, na verdade a gente queria isso, né? Então, olha, vamos colocar isso, porque você vendendo muito para o centro, automaticamente você pressiona esse centro a colocar o livro em circulação. Okay. Né? Então, realmente nós criamos aí um tumulto muito grande. Foi. E o que chamou a atenção é que nós queríamos que o livro chegasse, porque você tem duas opções. Ou você fica com o recurso para você, né, e fica com o dinheiro no bolso, vamos colocar assim, ou você pega aquilo e reverte em prol da divulgação. Sim. Então, obviamente que nós temos lá as nossas atividades, a gente tem a creche, a gente tem todas as atividades do Instituto, mas a nossa intenção à época era exatamente essa: olha, vamos colocar o livro. Aliás, nós estamos aqui para isso. Sim. Né? Nosso trabalho era esse. E quando nós idealizamos, a ideia era fazer o quê? Colocar isso no livro, mas nós não imaginávamos que ia ter a repercussão que teve. Né? Que o pessoal caiu de pau, né? Caiu. A gente sabe o que nós passamos lá, e o que é mais curioso é que, assim, então, nós não vamos divulgar o livro, nós não vamos deixar isso chegar ao público, por quê? Né? Que pecado que nós estamos cometendo, né? Olha, gente, algumas pessoas podem falar assim: o Paziano está fazendo propaganda. Estou sim, e é uma propaganda gratuita. Vou até explicar para vocês. Eu tenho um livrinho que foi escrito por inspiração, que é esse daqui, do nosso programa, que é o Para Viver Bem, né? É um livrinho de bolso, ajuda muita gente há muitos anos, é um livro que eu adoro. E quando eu passei o livro com os direitos, né, doados, que tem muita gente que não gosta que espírita fale isso, é pecado falar, né? Mas é doado, porque eles fazem uma obra social também. A única coisa que eu pedi é que fosse um livrinho pequeno e barato, para que as pessoas pudessem adquiri-lo. E é assim até hoje, pequeno, barato, e de um profissionalismo assim incrível. A divulgação, eu fico sabendo por intermédio das pessoas, aonde eu vou, nossa, esse livro é um trabalho muito bem feito. Isso é profissionalismo. Então, sim, muitas vezes a pessoa não entende isso. Então, outros querem fazer um pouco maior, cobrar mais para ter lucro, e aí você acaba entrando em choque. Então, esse tipo de divulgação eu gosto de fazer, da Boa Nova, pelo trabalho que realizo, pela divulgação. Como eu falei do Evangelho, do Livro dos Espíritos, a preços super populares, eu acho que a gente tem que fazer. Atualmente, vocês têm feito algum trabalho, alguma coisa assim nessa área? Continuam com os preços competitivos? Sim. Sim? Eu acho que é bom lembrar, né, que os livros que você passa para a gente são doados, né? Você passou os direitos autorais, então você também é um colaborador. Vou para o céu quando desencarnar, porque eu doei os livros para a instituição. Exatamente. Então, quando olhar o trabalho da Boa Nova, lembra que o Paziano é parte integrante disso, é bom que se diga, né? E inclusive esse livro, Para Viver Bem, ele é muito especial, né? Ele é um livro que a gente percebe que as pessoas se manifestam de uma forma muito positiva em relação a esse livro. Então, se você vai para o céu, não sei, mas que esse livro te aliviou uma boa carga, você pode ter certeza. Eu comento assim, que o bem que a gente está fazendo aqui nessa encarnação não vai nos livrar do inferno, mas vai dar direito a um ventilador, uma coisinha assim para refrescar um pouco. De vez em quando um olhar de cima para nós. Pode né? ser. Agora, voltando à sua pergunta, em relação ao custo do livro, nós temos trabalhado realmente para tentar reduzir, né? Agora tem sido aí pauta das nossas reuniões, porque a gente acha que realmente
o livro ele chegou num valor que ele está excedendo, está dificultando realmente, porque nós estamos num país que cresce, mas não é todo mundo que tem dinheiro para gastar dessa forma, né? Então tem sido pauta de estudo nosso, a gente tem conversado bastante, o Ronaldo que está à frente aí da área comercial tem questionado muito isso, né? Da forma que a gente pode fazer para tentar reduzir o custo. E o seu livro realmente ele veio num momento em que já era parte que consolidou. Tanto é que o efeito a gente tem visto na prática, que é um livro que vende muito, que o pessoal gosta muito, e valeu a pena o esforço para conseguir, né? Feito para reduzir esse custo. Foi muito bom. A ideia de um livro está na mão das pessoas, né? Perfeito. Então acho que vocês estão cumprindo muito bem esse papel. Ainda em relação ao livro, você falou dos preços dos livros. Naquela época que eu falei lá atrás, eu lembro que o livro espírita era muito barato. Eu lembro que, poxa, nós éramos pobres assim, mas dava para comprar um livro. Sim. Eu ia lá na federação, ficava escolhendo, né, o romance que eu ia comprar e tudo, e era assim muito barato em relação aos outros livros. Hoje, eu acho que está havendo um repensar nisso, de forma geral assim. Mas como você disse, ainda eu acho caro. Tanto que no nosso clube, que já tem 5, 6 anos de Clube do Livro, nós colocamos R$21 e a gente vem mantendo esse preço. A gente tem uma excelente aceitação, temos muitos associados, porque a gente mantém, segura a onda, segura o preço nesse valor, que foi um patamar que a gente achou que é viável. Né? Agora a gente vê livros aí muito mais caros, claro, com papel diferente, eu não entendo muito disso, mas me parece que é um papel mais caro, uma capa cheia de coisa. Mas se desse para mudar isso daí, para baratear o preço, como vocês fizeram com o Evangelho e o Livro dos Espíritos, papel mais barato? Eu acho que a gente saiu de um extremo, né? Porque a qualidade do livro realmente ela era frágil, né? Ela deixava a desejar. Então o que aconteceu? Houve um período em que nós começamos a tentar melhorar o projeto gráfico, melhorar a qualidade do livro, até para valorizar o livro em si. Tá, né? Então esse processo eu acho que foi bom, porque nós trouxemos, nós do mercado editorial espírita, né, de uma forma geral, trouxemos para uma realidade mais próxima àquilo que você tem no mercado leigo. Então eu acredito assim, saiu de um extremo, só que nós caímos em outro. Entendi. Né? Então nós excedemos um pouquinho. E agora a gente está percebendo que isso aí chegou no limite. Eu acho que é daí para baixo. Para não tornar o livro espírita um produto muito caro, né? E aí você inibe o acesso ao livro. Então eu acho que aquela fase ela precisava ter um aperfeiçoamento, né? De capa, de papel, de diagramação, enfim. Mas nós não podemos deixar que isso exceda, porque nós estamos percebendo que alguns livros que está chegando com um custo um pouco mais alto, né, do que está na média de mercado, ele já não está vendendo. E o comentário que nós ouvimos lá realmente é por causa do preço. Por causa do preço, né? Então, vocês lá representam, então, fazem as vendas, né, da distribuição para casas espíritas, para distribuidoras também, sim, né? Vocês têm editora, e para todos os tipos de livrarias. Sim. Hoje o livro espírita é muito procurado, né? Então nós temos a editora Boa Nova, que são os títulos próprios, e nós temos a distribuidora. E aí atendemos pessoa física pela internet, centros, livrarias, bancas e também livrarias leigas. Né? Então nós temos um trabalho... é aberto também. É aberto, com grandes redes de livrarias também compram nosso. E nós temos o trabalho também com feira de livro, né? Que a gente manda o livro consignado, nós temos lá isso é importante. Um bom material de divulgação, cartaz, marcador, mensagem. Cidade que quiser fazer uma feira do livro espírita, é só entrar em contato conosco. Que nós também o telefone temos, aí, está na tela. 17 3531 4444. Vocês mandam tudo consignado? Mandamos. E o pessoal paga depois ou tem que... Rapaz, de vez em quando o Ronaldo tem que rebolar um pouquinho lá, mas o pessoal é bom. Lá cobrar, né? O pessoal é bom, graças a Deus, tem sido benéfico o trabalho. Ô Kleber, olha, passa rápido aqui, né? Poxa. Foi um prazer tê-lo recebido aqui, você, o Ronaldo. Nós
Pretendemos mais para frente ir lá em Catanduva, mostrar de novo lá a instituição, fazer uma visitazinha lá para vocês. Mas acho que já deu, pessoal. Né? Quem te conhece, relembrar, e quem não conhece, conhecê-lo, conhecer o trabalho de vocês. E fica aqui um minutinho para te dar a tua mensagem aí, pro meio espírita, para quem você quiser. Só não pode falar mal dos outros, tá? Aproveita aí. Eu também agradeço, eu fico muito feliz, né, de estar aqui com você, que é um amigo que a gente fala muito por telefone, mas pessoalmente, né, é muito bom. E eu acho que é muito gostoso quando a gente lida com amigos. Né? Então você está aqui próximo a você, ouvir os projetos, eu fico feliz pela oportunidade que você deu para nós e estamos aqui apresentando a Boa Nova ao público, está falando. E eu acho que o caminho é esse, né? Nós temos que trabalhar. Às vezes a gente não pode dar muito ouvido à crítica, né? Porque se você ficar só respondendo crítica, você não faz outra coisa. Né? Então eu acho que o ideal tem que prevalecer. Né? E você sabe disso. Nós que temos uma causa, nós temos uma instituição e que temos a bandeira espírita, eu acho que tem que, acima de tudo, trabalhar. E aí as críticas, os elogios, eu acho que não pode ser tão importante para tirar o nosso norte. É isso aí. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Esse programa vai ficar disponível daqui uns 2 dias mais ou menos no nosso site pazian.com.br, e não só esse, como os programas anteriores também. Nós agradecemos a audiência de vocês e aguardamos até a próxima semana nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Até lá.